Então, hoje você trabalha com desobsessão, né? Sim. Porque a gente vê muito, até nas igrejas evangélicas, que é a mesma coisa, né? De um outro jeito, né? Na realidade, eu fiquei no Paz de Amor até 2001. Depois eu acabei me aproximando de um outro centro espírita, o Mensageiros Benditos da Mafaldinha, e eu acabei me enturmando lá. A desobsessão nada mais, nada menos do que atendimento a pessoas que sofrem influências de espíritos que necessitam de auxílio. Nós temos uma certa situação de orai e vigiai. E quando nós temos um padrão mental ou um padrão vibratório que possa estar em desacordo com aquilo que é melhor, muitas vezes nós temos a capacidade de atrair espíritos e atrair entidades que têm um padrão vibratório inferior ao nosso, e isso daí pode causar situações de dissabor, de problemas familiares, de problemas sociais, de problemas de trabalho, de problemas financeiros. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos atitudes ou tomamos ações que muitas vezes nós nos permitimos que os espíritos nos influenciem de forma negativa. Como também, quando nós estamos com um padrão vibratório adequado, nós estamos com um padrão vibratório mais elevado, nós nos aproximamos de espíritos que nos ajudam e que nos levam num caminho de perseverança, num caminho de bondade, num caminho de amor, num caminho de cristandade. Então, escolher estar, muitas vezes, ou por desinformação, ou por falta de ação, nós permitimos que os espíritos, muitas vezes, se aproximem de nós, e como nós não temos um preparo mental, intelectual, religioso, como nós somos falhos, somos humanos, somos aprendizes, esses espíritos tomam muitas vezes favor a si, e isso cria problema. E o trabalho de desobsessão muitas vezes é reunir essa espiritualidade mais revoltada ou mais necessitada de informação e de ensinamento, e retirá-los das nossas proximidades, levá-los para o mundo espiritual, para que nós possamos retomar a naturalidade da nossa vida. Acho que mais ou menos está assim, de uma forma bastante simplória, mas acho que deu, assim, acho que é uma coisa assim muito de, assim, tanto é bom para a pessoa, né, que você se limpa. Sim. Eu gasto minha energia me doando e ajudo a pessoa que está necessitada. O espírito que também está naquela situação, ele também está em desequilíbrio, porque ele não era para ele estar naquele lugar. Sem dúvida. Quando ele chega num centro espírita, por exemplo, precisa ser daquela materialização, por isso que incorpora, né? Exatamente. A incorporação é quando nós cedemos o nosso corpo físico para que nós façamos um canal mental que permite que os espíritos conversem através de nós com os educadores espirituais, que no caso lá do nosso centro, a nossa dirigente é a Mafalda. E ajuda também no resgate deles, que essa materialização, eu acho que ela também ajuda, não ajuda na hora que incorpora para os mentores poderem levar, senão eles levavam direto. Por que precisa incorporar, que é essa densidade? Não, porque muitas vezes eles precisam de alguma ilustração, eles precisam de algum conhecimento, eles precisam de alguma informação. Porque muitas vezes, sobre a ótica espírita, tem muitos espíritos que não sabem da sua situação de morte, que não sabem da sua situação em que eles estão numa outra esfera, num outro plano. Eles pensam que estão vivos ainda. Eles se comportam e pensam como se estivessem vivos. Eles estão vivos, só que não materializados. Não nesse corpo. O espírito é perene, o espírito nunca morre. O espírito é eterno. Só que os nossos corpos padecem. E quando o espírito não tem a percepção disso, ele convive conosco, imaginando que ele está conversando comigo como eu estou conversando com vocês. E ele acha que eu tenho que ouvi-lo, ele acha que eu tenho que atendê-lo, e muitas vezes essa falta de percepção causa revolta, causa desconforto, causa desconhecimento, e aí por isso que muitas vezes eles vêm às casas, e quase a totalidade dos centros espíritas tem programas de desobsessão, tem sessões de desobsessão,
porque cada um a seu jeito, eles tentam atender à espiritualidade, informando e buscando que eles entrem num campo de oração para que sejam levados às outras esferas e tenham recuperação. E até casos de doença, né, esquizofrenia, muitas vezes, né? Pode acontecer. Muitos casos, às vezes, algumas informações. Às vezes não é só uma coisa física, muitas vezes pode ser uma coisa que é vulgarmente chamado de encosto, né? O cara está lá, claro que pode ter uma dívida kármica, sempre tem alguma coisa. Cada caso é um caso. A presença dos irmãos espirituais junto de nós tem N motivos. Situações de resgate, situações kármicas, situações de necessidade de resgatar vidas passadas, coisas dessa forma. Só que, muitas vezes, eles não agem, a esquizofrenia ou algumas situações mentais, muitas vezes eles agem criando campos mentais para nós humanos que, de alguma forma, nos desequilibram. E esse desequilíbrio, muitas vezes, pode degenerar para situações físicas. Por isso é que, muitas vezes, se diz que algumas situações podem partir de uma situação espiritual para uma situação física.